Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou fazer aqui um recorte de uma aula do curso de Filosofia para Terapias Contemporâneas. E numa das aulas eu falo sobre aquilo que aparece, porque nós, terapeutas, trabalhamos com aquilo que aparece. Então, esse é o assunto dessa aula. Então, eu vou fazer um recorte, vou pegar um pouco a apresentação inicial da aula aqui, vou ver com vocês e vou fazer um resumo bem resumido sobre essa questão que eu acho que é muito importante para quem trabalha com terapias, para quem trabalha com cuidado. Bom, a gente vai ver que é na vida em geral, mas focando aqui na questão terapêutica, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. E o que é isso, né? Que eu trouxe na aula. A gente trabalha com aquilo que aparece, como terapeutas, como pessoas do cuidado, que lidamos com pessoas. O que é o que aparece? O que fazemos ou como tratamos aquilo que aparece? O que é isso que aparece? Que nós trabalhamos nas nossas terapias, nas nossas atividades. Isso tem um nome na filosofia, não só na filosofia, nas ciências em geral, digamos assim, inclusive nas ciências naturais. É o fenômeno. Então hoje eu quero falar um pouco não sobre a fenomenologia, que seria o estudo do fenômeno, né, de uma forma mais específica, mas que a gente pense aqui um pouco sobre o que é o fenômeno. E como que já se pensou sobre o fenômeno, como se trata aquilo que aparece. Então vamos começar aqui vendo o que é o fenômeno, né? Então o fenômeno é tudo aquilo que aparece. O fenômeno se mostra. É muito importante isso, né? A gente se dá conta de que nós não fabricamos o fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece por ele mesmo. Nós podemos trabalhar nas condições para que ele apareça. Como um arqueólogo que vai cavando, que tem seus materiais, suas ferramentas e vai chegando, né, até que aparece alguma coisa. Aqui na Espanha, aqui agora, estão fazendo um metrô em Málaga, encontraram aí uma tumba romana. Ela apareceu. Ela não foi fabricada. O que aparece não é fabricado. É o que aparece. Nós não fabricamos o que aparece. Se nós fabricamos o que aparece, temos aí uma outra questão. Tá? O que aparece, o fenômeno, é aquilo que aparece, que se revela por si mesmo, que se mostra. O que nós podemos fazer é ter ferramentas para que isso se mostre. Então, o fenômeno é o que se mostra, é o que aparece, ok? Então, vamos ver o que eu falei, né, na aula sobre o que aparece. Bom, aquilo que aparece pode ser tratado de algumas formas. Aquilo que aparece pode ser tratado como uma aparência, né? Já temos aí uma questão daquilo que aparece e daquilo que realmente é, né? Então já temos aí um binômio, um duplo registro, né? Dois aspectos de repente que podem se contradizer ou se somar, que é aquilo que aparece e aquilo que é. A aparência daquilo que realmente é, revela aquilo que é, ou ao contrário, disfarça, desvela, vela, põe alguma coisa por cima. A aparência é uma característica do real, aquilo que aparece, ou não. Então nós já vemos que o fenômeno tem essa dupla característica. Ele é algo que aparece. Mas isso que aparece para nós faz uma referência direta ao real
ao objeto em si mesmo ou não. E aí vão ter algumas correntes que vão falar isso, né? Tem alguns que vão dizer que aquilo que aparece pode se remeter a alguma coisa real, ao verdadeiro objeto, digamos assim. Mas nós não temos capacidade de chegar às coisas mesmas, de chegar ao objeto. Então a gente acaba trabalhando com a aparência do real, com aquilo que aparece. Até existe um objeto por trás, mas ele é inacessível, porque nós enxergamos, nós conseguimos perceber o objeto não como ele se apresenta de verdade e com as várias aparências que ele vai nos mostrando, nós vamos construindo o objeto como ele é mesmo. Nós captamos o objeto, essa aparência que nós captamos e que nós criamos na nossa mente, através do nosso aparato cognitivo, através dos elementos do nosso aparato cognitivo. Então, aquilo que aparece até pode ser que tenha um objeto real por trás, mas o máximo que nós conseguimos construir na nossa mente é uma aparência a partir daquilo que nós temos como aparato humano. Então, até existe um objeto, mas nós nunca vamos chegar. Nós conseguimos, no máximo, construir aquilo que aparece de uma forma compreensível a partir do nosso aparato cognitivo. Já uma outra linha, essa é a linha kantiana, ok? Ela tem uma dúvida sobre o nosso conhecimento sobre os objetos, sobre o real, sobre o ser, né? É limitado. Nós conseguimos, no máximo, trabalhar com aquilo que aparece, mas aquilo que aparece é reorganizado a partir do nosso aparato cognitivo e acabou aí. Já os gregos achavam que nós podíamos chegar ao objeto em si mesmo, né? Que através principalmente os estoicos, né? Com a fantasia cataleptike, que seria uma compreensão, seria agarrar a realidade, compreendê-la, colocá-la dentro, né? De uma compreensão daquilo que realmente é a realidade. Então, para os estoicos, uma fantasia cataleptike, por exemplo, é uma apreensão do real. Só que para chegar a essa apreensão do real, para chegar ao objeto em si mesmo, para chegar à realidade em si mesma, é necessário fazer um trajeto epistemológico muito grande, com muita disciplina, com muita sistematização, com muito exercício interno das nossas representações. É preciso educar o nosso aparato, digamos assim, cognitivo, né? Como eles falam, tá? Mas é mais ou menos, é preciso educar nosso aparato cognitivo para que a gente vá como uma cebola, pouco a pouco, passando camadas até chegar ao núcleo, e quando chegamos ao núcleo do real, temos uma fantasia cataléptica, uma apreensão completa e total da realidade. Então, para os gregos, nós podemos chegar à realidade e ter uma apreensão do real, do objeto que está lá, né? Ele nos mostra uma aparência, aparece algo, e nós vamos dizer, como diz Epiteto, peraí, representação, vamos ver impressão, vamos ver o que você é. Né? Aparece alguma coisa, mas nós podemos e devemos, numa epistemologia das virtudes, sendo virtuoso epistemologicamente, nós deveríamos fazer um trabalho cognitivo para que a gente, a partir dessa coisa que apareceu, dessa primeira aparência, ver o que ela é na realidade. Então, para os gregos, podemos sim chegar às coisas mesmas, né? Através de um trabalho, de um exercício epistemológico constante. Para Kant, essa virada, né, esse giro copernicano, como ele diz, do conhecimento, é que até tem um objeto por trás, ele até pode ser que exista, mas a nossa limitação humana, com o nosso aparato cognitivo, consegue dar conta daquilo que aparece, mais ou menos como as ondas de luz, né? Tem mais ondas de luz do que aquilo que nós conseguimos captar com a nossa visão. Infravermelho e ultravioleta nós não enxergamos. Nós enxergamos no meio entre esses dois extremos. Mas nós enxergamos a luz que somos capazes, com o nosso aparato
visual e biológico de enxergar. Existem outros, nós não temos capacidade, precisamos de máquinas, precisamos de tecnologia para que nos mostrem dentro do nosso aparato cognitivo outras ondas de luz que não somos capazes de ver. Mais ou menos, né, uma analogia aí que a gente pode pensar sobre o conhecimento também a partir de Kant. Tá? E tem ainda uma outra linha, isso seria o fenomenismo, né? Não a fenomenologia, né? Seria o fenomenismo. Tem o fenômeno, algo aparece, a gente capta o que aparece e trabalha com o que aparece. A gente não trabalha com o real nunca. Né? Entre a aparência e o real. A gente trabalha com o que aparece, não temos capacidade de chegar no real. Até existe, mas não. E tem um fenomenismo mais radical que vai dizer que aquilo que aparece não tem nada por trás. É simplesmente um fantasma, né? Uma fantasia, né? Como seria para os estoicos, é um fantasma. O fantasma é isso, né? Tem uma aparência, ele tem uma forma que nos remete a algo que existe, mas se a gente passar a mão nele, não tem nada por trás. Isso é um fantasma, né? Então, o conhecimento fantasmagórico seria um conhecimento que trabalha com fantasmas, simplesmente com aparência. Não tem nada por trás. Não tem real. Tudo é aparência. O pós-verdade está aí, né? Esse verbete pós-verdade está aí para dizer isso. Não existe mais. Não é que a mentira precisa da verdade, né? A mentira, que é uma aparência, precisa do real, na verdade. Ela é uma mentira em relação a algo que é verdade. O pós-verdade é que a mentira é o real. Não tem necessidade mais nenhuma de buscar alguma verdade. Na verdade, a verdade não existe, né? Tá uma frase contraditória aqui, né? Não existe a verdade. Trabalhamos só com aparência. As fake news é isso, né? Então, depois de todas as fake news, depois da primeira eleição do Trump, do Baxter, esse na Inglaterra, tudo mais, apareceu esse verbete, ou seja, a verdade, a mentira é o real. É o máximo de real que podemos ter, porque não tem nada por trás. Então, esse é o fenomenismo radical, né, que se trabalha com aquilo que aparece, o que aparece é aparência pura e é o máximo que nós chegamos, esquece. Não é que nós não podemos chegar, não existe nada por trás. Nós trabalhamos com fantasmas, né, com aparências que podem se dissolver como qualquer espectro, né, se desfaz quando a gente passa alguma coisa, a mão por cima dele. Né. E qual a relação disso, né, desses fenômenos? Então a gente vai ver, por exemplo, um cara que fala bastante sobre isso, falou bastante sobre isso, sobre essa questão da aparência e do real, é o Guy Debord, num livro que ele tem, A Sociedade do Espetáculo. Deixa eu pegar aqui, porque eu passei nessa aula também de filosofia para terapias. Deixa eu pegar aqui o que o Guy Debord fala, né? Então, a Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, em 1967, ele trabalha exatamente com essa relação entre a aparência e o real, né? Entre o que aparece nos leva a a fenomenologia russeliana, por exemplo, de Russell, ele quer voltar aos gregos e não, existe um objeto, um real por trás da aparência, temos que trabalhar para chegar lá e ao fazer isso vamos descobrir como conhecemos, né? Então vamos saber como sabemos, vamos conhecer como conhecemos, né? Então nesse livro do Guy Debord ele fala assim, ele está preocupado com a questão da televisão, da mídia, né? Na época de 1967, ele não conhecia Instagram, Facebook, internet disso, né? E ele fala assim, em 1967, nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Todos os binômios, né? Todos aquilo que pode ser ou uma oposição ou uma composição, né? O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. Por quê? Porque o espetáculo é exatamente a divulgação, a publicização do aparente. E que não leva a um real, que rompe com o real, né? A gente vê isso no Instagram, a pessoa que posta muita coisa, parece que aquilo é o real, mas aquilo é uma aparência do real.
Então o espetáculo é a vida mediatizada por aparências, que são imagens, que mostram um fazer e um ter que não são reais e que se distanciam do ser. Então a gente podia pensar assim, a gente podia pensar que a vida tem uma linha, digamos assim. Ser, primeiro ser, para depois fazer, para depois ter. Né? Então eu sou algo, eu trabalho esse ser, eu faço alguma coisa que está relacionada com esse meu ser e vou ter coisas. Para Debord está tudo ao contrário. Né? Primeiro eu tenho que fazer, eu tenho, é importante ter coisas para mostrar que eu faço. É a aparência entre o ter e o fazer. Tenho aí a aparência, o espetáculo. Eu tenho coisas, ou eu faço coisas que não tem a ver com o meu ser, que é uma aparência, não tem nenhuma relação com o objeto do qual eu sou de verdade, né? É uma aparência. Eu publico isso, eu espetacularizo isso para dizer que eu tenho. Então fica entre ter e fazer, fazer e ter, mediatizado por um espetáculo da imagem, da aparência, e o ser, bom, o ser esquece, o ser não tem a mínima relevância em relação a isso. Ao contrário, as pessoas têm que pensar que eu sou aquilo que eu tenho e faço e espetacularizo, ou que eu faço e tenho e espetacularizo. Se há verdadeiramente um ser em mim ali, isso não interessa mais. Eu sou o ser é o resultado, é uma resultante dessa espetacularização entre o fazer e o ter, ou entre ter e o fazer. Não tem mais substância, como queriam dizer os gregos, né? Ou a própria filosofia, digamos assim. O ser, o fazer e o ter. Né? Então, o Guy Debord já nos coloca essa questão. E por que então que o espetáculo é uma inversão concreta da vida? Porque a vida se distancia do real, da objetificação do real, e transforma a aparência em real. O não vivo, o não ser. O real, a vida, o ser é o real. A vida é o real, é o ser. Como a espetacularização se dá pelo fazer e ter, então a vivência, o vivo, já se torna um não vivo. E o não vivo, que é espetacularizado, é o ser, é o real. É uma inversão. Por isso que diz que é uma inversão total da vida. Né? O espetáculo é uma inversão concreta da vida. Né? O espetáculo é o coração da irrealidade da sociedade real. No mundo realmente invertido, o verdadeiro é o momento do falso. Então, inverte tudo, né? Sua única mensagem é o que aparece. O que aparece é bom e o que é bom aparece. Então, claro, depois o Debord vai fazer toda uma crítica a respeito dessa sociedade do espetáculo, da aparência do ser e do ter, do fazer e do ter e do fazer, com a questão do consumismo, do capitalismo, a questão do trabalho e tudo mais. Né? Isso não nos interessa aqui. Bom, resumindo, fechando aqui para não ficar muito comprido esse vídeo, né, que isso a gente fala mais ali nas aulas da filosofia para terapias. Qual a importância disso para nós, né, sobre um fenômeno, terapeutas ou cuidadores, ou pessoas. E também, mais um parênteses antes de finalizar, isso acontece em todos os lugares da nossa vida. Né? A política, o discurso do político, ele traz uma aparência do real ou desloca, ele quer que com aquilo que aparece não se chegue ao real, mas justamente se vele o real. Então aquilo que aparece nem sempre vai nos mostrar o caminho ao objeto, ao real, ao ser, seja o que, né? É justamente o contrário, pode ser intencional que aquilo que aparece seja algo para desviar nossa atenção e conhecimento para algo que não é o real. Pode ser não intencional e pode ser intencional. Por exemplo, eu estava vendo numa conversa aqui sobre ciberseguridade, essas coisas,
E aí tinha um advogado, tinha várias pessoas sobre esse assunto, tinha um advogado especializado nas questões de ciberataque e essas coisas todas. E uma hora ele tá falando, não, que importante quando a gente chega na justiça, no tribunal, não sei onde lá, no juízo, que a gente tenha muito claro a verdade técnica da situação. Mas que raios que é verdade técnica? O que é verdade técnica? Para mim, verdade técnica é a mesma coisa que ética empresarial. É nada. É uma etiqueta, né? É uma parte pequena de uma coisa que lembra uma ética. Verdade técnica na justiça não tem nada a ver com a verdade do real. Porque se é verdade, não precisa ser técnica, não técnica. Se a ética é ética, ela não precisa ser empresarial, né? Ética empresarial é uma etiqueta, uma ética pequenininha, direcionada para um fim empresarial e que muitas vezes vai, ao contrário, né? Ela vai se distanciar da ética, enquanto uma ética humana, digamos assim, das relações humanas. Então, verdade técnica, quando a pessoa diz isso, eu digo, pronto, a verdade não interessa mais, interessa na justiça, né? Eu tenho um amigo meu que é advogado, Fernando, esquece a justiça e a verdade na justiça. A justiça é uma questão de cálculo. Quem tiver os melhores números, que são as provas, mais menos é que ganha. Porque, obviamente, que nós não vivemos a vida como se a gente fosse amanhã entrar num juízo, né? Num tribunal. A gente vive a vida e não fica... a gente não fica aí guardando provas, porque amanhã nós precisamos dela na justiça. A gente vai vivendo a vida, mas lá o que interessa é aquilo que pode ser provado, aquilo que pode ser documentado, aquilo que pode ser objetivamente, entre aspas, porque nada de objetivo na justiça, pode ser provado. Então a verdade ali tem a ver, a verdade técnica, com a capacidade de a pessoa fabricar provas, fabricar no bom sentido, ter provas, né? Angariar provas. Aquele que tem mais provas e ela é mais coerente do que o outro ganhou. O cálculo é esse. Não interessa a verdade. Aquilo que aparece na justiça é a verdade? E mais um problema, né? Porque quem vai julgar isso é um ser humano que tem aí suas inclinações. Isso é tão verdade que se a gente entra na justiça, a gente vê pessoas aí, eu conheço bastante gente dessa questão aí judiciária, que diz, tomara que eu consiga o cara tá com um caso de violência doméstica contra a mulher, abuso contra a mulher, fica torcendo para que a juíza seja uma mulher. Por quê? Porque não tem nada a ver com imparcialidade, né? Pode ser até o contrário, a juíza mulher às vezes pode querer ser tão imparcial que é imparcial para o outro lado e acaba, né, tratando esses abusos de uma forma tão imparcial, tão não querendo mostrar parcialidade, que ela pode inclusive se inclinar fortemente para o outro lado e ser ruim pegar ela como uma juíza. Não é à toa que um norte-americano disse que queria ser julgado por uma inteligência artificial. Porque a verdade da justiça está inclinada sempre. Uma que não busca a verdade, outra que busca prova, a verdade técnica. E quem julga está inclinado, não tem como não tá enviesado, né? Então, olha, se a justiça é uma questão de cálculo, eu quero que uma IA me julgue. Ela vai ser muito mais parcial e verdadeira, vai chegar muito mais à verdade técnica, que não é a verdade do objeto real, né? Porque a gente não vive pensando que amanhã a gente vai entrar num juízo, num júri. Então a gente não fica guardando provas de nada, e quando acontece a coisa, se não tem prova, tu está ralado. Não interessa se tá do lado da verdade e do real e do fato ou não. Então o cara quer ser julgado pela máquina, porque justiça não tem nada a ver com a verdade, enquanto objeto real do que aconteceu, mas como se prova e se constrói aquilo que aconteceu. E são pessoas que fazem isso, são pessoas que... é um cálculo, são pessoas que calculam. Então o cara quer ser julgado por uma IA, e não é o primeiro, e não vai ser o último. E está aí mais um campo onde a inteligência artificial vai começar a tomar pouco a pouco, mais adiante,
das terapias também. Bom, fecha esse baita parênteses. O que nos interessa, então, pensar sobre o fenômeno? Pensar como tratamos o fenômeno. Se somos psicanalistas, tratamos o fenômeno como um fenomenismo talvez kantiano. Tem algo que é real, mas a gente trabalha com o que aparece, e o que aparece não é o real. Não é uma representação do real. Muitas vezes, para acessar o real, a gente vai ter que duvidar, inclusive, daquilo que aparece. Porque o que aparece está sendo racionalizado, está sendo por um mecanismo de defesa. O inconsciente é o verdadeiro objeto, lugar da verdade, digamos assim. Então, o fenômeno que aparece não nos fala sobre o real. É um engano, é uma aparência. Temos que olhar por trás do fenômeno, temos que procurar aquilo que não aparece. Seria uma forma de tratar do que aparece. Ou interpretar, ou não, para chegar ao real, tem ferramentas, como usa o arqueólogo, ferramentas, alguns terapeutas usam a interpretação. A filosofia clínica, quando recebe o fenômeno, trata ele uma aparência, uma representação daquilo que está por trás. O que está por trás se chega existe um objeto real que vai ser chegado nele a partir do que a própria pessoa fala e a partir da literalidade que ela fala. Temos ferramentas conceituais e metodológicas para chegar à coisa em si, né, que seria a estrutura de pensamento da pessoa, a partir do que aparece, sem que a gente precise duvidar e procurar por trás, mas construir a partir do que aparece, a partir da superfície, não das profundezas, aquilo, né, construir o caminho para se chegar ao que é. Trabalhamos com aquilo que aparece, sim, aquilo que aparece através do discurso, mas não duvidamos, conseguimos ir atrás. É que, na verdade, o atrás é a construção do todo, né? O estruturalismo é diferente da psicanálise, né? Nós não vamos construir o que não aparece, vamos construir com o que aparece aquilo que já está ali, só que de uma forma diferente, porque o modelo estruturalista é diferente do modelo psicanalítico. E podemos trabalhar, então, com aquilo que aparece como uma simples aparência e fazer o que a gente quiser com aquilo. A gente faz aquilo como se fosse uma massinha de modelar, né? Porque é um fantasma. Embora pareça que tenha forma, essa forma é completamente imutável, porque não tem conteúdo nenhum ali por dentro, né? Então, como a gente recebe o fenômeno, já nos diz um pouco sobre a nossa teoria por trás, né? Entre a aparência e o real. E a partir disso, de como vamos receber o fenômeno, como vamos receber o que aparece, como pensamos isso vai indicar também as ferramentas e o caminho terapêutico que vamos usar para tentar fazer, né, seja o que seja, das nossas atividades terapêuticas. Então, acho que para mim inclusive eu digo isso nessa aula de filosofia para terapias, e para mim a questão, depois da fenomenologia, né, que tem muitas terapias fenomenológicas, se dizem fenomenológicas por aí, nós vamos depois chegar a esse ponto, aqui eu não vou chegar a esse ponto. Então, quer dizer, para mim essa é uma das partes mais importantes de todo o curso. A gente pensar sobre o fenômeno, sobre aquilo que aparece, porque nós trabalhamos com isso. Nós trabalhamos em todas as nossas dimensões da vida, mas algumas são mais importantes que outras. Como, por exemplo, quando somos profissionais, quando estamos num júri, né? Então, trabalhamos com isso. Trabalhamos com a aparência, trabalhamos com aquilo que aparece e temos uma noção, se não temos é bom termos, uma noção do que estamos buscando com aquilo que aparece. Como tratamos o fenômeno? Como pensamos? A filosofia tem algumas formas de pensar o fenômeno, que eu dei muito aqui, aqui eu fiz um resumo muito grande, tem outras formas de pensar o fenômeno, que nos interessam e que muitas terapias utilizam desses princípios do fenômeno filosófico sem saber, sem ter a mínima ideia do que estão tratando. Então seria por isso que é interessante voltar à filosofia, e esse curso está feito para isso, para que a gente volte à filosofia e compreenda como a filosofia trata certas coisas que são importantíssimas, que são a base, são os princípios dos quais muitas terapias estão utilizando e não tem a mínima ideia do que estão fazendo. Muito bem, esse é o recado de hoje. Os links do curso, dos meus livros, do grupo de WhatsApp estão na descrição. Fiquem à vontade aí para entrar no grupo, para receber notificações, para verem os livros que estão aí na Amazon, os cursos que estão já rolando de estoicismo
e de filosofia para terapias. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, comentem, façam perguntas, façam sugestões. Quanto mais vocês interagirem, melhor para o canal e para que as pessoas possam ter acesso a ele. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.